Olá e bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos explorar as histórias, os segredos de uma zona muito particular de Tóquio, Exato. o antigo distrito de Azumako, que hoje, pronto, corresponde a partes da freguesia de Sumida, como Kyojima e Tachibana. É uma área que, olha, guarda surpresas para quem se aventura fora dos roteiros mais batidos. Sem dúvida. Fora do circuito habitual. Para esta viagem, temos connosco um conjunto de fontes interessante. Um relato histórico e cultural bem detalhado sobre esta área, informações sobre um santuário local com ligações míticas fortes Uhum. e ainda alguns estudos que nos ajudam a perceber melhor a geografia, o desenvolvimento social da zona ao longo do tempo. Certo. O contexto é fundamental aqui. A nossa missão hoje, bem, é desenterrar as narrativas que moldaram este bairro, desde lendas antigas a histórias de sobrevivência. Quase inacreditáveis, não é? Face a desastres. Pois, Queremos identificar aqueles tesouros escondidos, coisas que oferecem uma perspectiva diferente de Tóquio. Pronto, vamos então mergulhar neste universo. vamos a isso. Comecemos talvez pelo nome, Azuma. É um nome que surge em vários locais na região de Kanto, mas a sua origem em Azumatsu, aqui em Tóquio, parece ter uma história distinta da de Azuma Gun, em Guma, por exemplo. Exatamente. É um excelente ponto de partida, porque demonstra logo como as histórias locais, como podem divergir. Em Guma, a lenda mais conhecida associou o nome Azuma, atenção, escrito com caracteres diferentes, Godzima, ao lamento do príncipe Yamato Takeru pela esposa, Ototachibana Hime, Ah, sim, aquela frase, minha esposa. Azumawa, precisamente. Mas aqui, a insumideta origem do nome Azumamatsu, com o caractere Zuma, a Godanuma, está ligada a um episódio, quer dizer, mais direto, mais tangível, dessa mesma lenda. De estar a referir-se ao sacrifício de Ototachibanaima no mar. Precisamente. Durante a campanha militar de Yamato Takeru para leste, houve uma tempestade violenta que ameaçou a frota na Baía de Tóquio, e Ototachibana Hime sacrificou-se, meteu-se ao mar para acalmar a ira do deus das águas. Hum, E diz a lenda que, mais tarde, alguns dos seus pertences pessoais, o pente, partes do vestuário, deram à costa numa pequena ilha que flutuava na baía, nesta zona que hoje é sumida. É aí que entra a ligação ao nome Azuma Matsu. Sim. Segundo as fontes, Yamato Takeru, em memória da sua amada esposa, terá construído um pequeno monte funerário, um tsuka, nesse local onde os pertences foram encontrados. Ah, ok. E a área ficou então conhecida como Azuma. Azuma, que também significa minha esposa, mas associada especificamente a este local, a este evento. É uma origem muito localizada e ligada à paisagem da época. Fascinante. O mesmo som, Azuma, mas com nuances lendárias e geográficas diferentes. Mostra mesmo a importância de investigar a fundo, não é? Sem dúvida. E presumo que esse monte memorial esteja na origem de um dos primeiros tesouros que vamos explorar, o Santuário Azuma. Exato. Esse local lendário é considerado a fundação do Santuário Azuma, o Azuma Jinja, Uju Shinja, situado hoje em Tachibana Unchome. É um santuário antigo que consagra tanto Ototachibana Hime como Yamato Takeru. Funciona como um testemunho vivo desta narrativa mítica. Para quem visita, é um ponto de contacto direto com as camadas mais antigas da história de Tóquio, então. É isso mesmo. E o mais interessante, como as nossas fontes indicam, é que esta lenda não flutua no vazio. Ela encaixa-se perfeitamente na geografia histórica da área. Exato. A zona onde o santuário se encontra era historicamente uma enseada baixa pantanosa da Baía de Tóquio, conhecida como Komurai. Era uma área, bem, frequentemente afetada pelas cheias dos rios Arakawa e Nakagawa. Uhum. E esta geografia difícil explica porque é que a área se desenvolveu mais tarde. No período Edo, era considerada uma terra áriva, com poucos acessos, dominada por campos de lotos. O que torna perfeitamente plausível a ideia de uma pequena ilha ou elevação onde os pertences pudessem ter ficado presos. A geografia quase que confirma a lenda, de certa forma. Precisamente. E essa geografia úmida e isolada também explica porque é que a zona permaneceu relativamente subdesenvolvida durante séculos. O que, como vamos ver, teve consequências surpreendentes mais tarde. Certo?
Dentro do próprio santuário, há mais histórias que enriquecem a visita. Por exemplo, a lenda da Renri no Kuzu, a cânfora entrelaçada. Renri no Kuzu, uma história de amor eterno simbolizada por árvores. Parece muito japonês. É muito japonês, sim. Conta-se que Yamato Takeru usou 2 pauzinhos ashi feitos de madeira de cânfora. Depois de os usar, espetou-os no chão, ali perto do Monte Memorial da Esposa. E E esses pauzinhos teriam criado raízes e crescido como 2 árvores de cânfora gêmeas com os troncos e ramos entrelaçados, um símbolo do seu amor inseparável. que bonito! E que fim levou essa árvore lendária? Ainda existe? Infelizmente, a árvore original sofreu bastante ao longo dos séculos. Foi danificada por uma grande inundação em 1910, depois pelo grande terremoto de Kanto em 1923. E os bombardeamentos de 1945 também, imagino. Exato. Também pelos raids aéreos de Tóquio. No entanto, os vestígios da base da árvore ainda são preservados e venerados no santuário. É um pequeno detalhe, mas que acrescenta uma camada de patos e resiliência ao local. E para além da árvore, há outros elementos a que os visitantes devem prestar atenção no santuário. Tesouros mais pequenos. Sim, há detalhes que contam mais histórias. Existe um monumento em pedra de 1766, o Azuma no Mori Monument, que narra a lenda do santuário. E também um par de cães guardiões, os Komainu, que datam de 1773. Os Komainu, as estátuas tipo leão à entrada, certo? Isso mesmo, que protegem o local sagrado. E estes Komainu têm uma história particular. Ah, sim, qual? Foram doados por mercadores de peixe de Nihonbashi, o grande mercado central de Edo, a antiga Tóquio. Interessante. Esta doação sugere as fortes ligações que existiam entre este santuário, ligado a uma lenda marítima, e as comunidades pescatórias e comerciais da cidade. É mais um fio que liga o mito à vida cotidiana, à economia da época. Faz todo o sentido. E ainda há um pequeno santuário Inari dentro do recinto, o Fukujin Inari Jinja, que, segundo as fontes, sobreviveu milagrosamente intacto aos bombardeamentos da Segunda Guerra, apesar de tudo à volta ter sido destruído. Uau! Quase como se a proteção mítica do local, Se estendesse, sim, é o que se conta. apesar desta atmosfera antiga e talvez um pouco remota, Azumacho não passou despercebida aos artistas do período Edo. Foi retratada numa obra bastante famosa, não foi? Correto. Falamos de Utagawa Hiroshige, um dos mestres do ukiyo-e, as gravuras japonesas. Na sua célebre série 100 Vistas Famosas de Edo, uma das gravuras intitula-se Azuma no Mori Henri no Azusa. Azuma no Mori, o bosque de Azuma. Exato. E ela retrata precisamente a área do santuário Azuma, que era conhecido assim na altura, e as margens do vizinho rio Kitajukan durante a primavera. Vemos barcos no rio, cerejeiras em flor, pessoas a passear. Mostra que era um local de lazer e peregrinação conhecido. E aqui entra um detalhe curioso, uma pequena pérola para os entusiastas de arte e história. O título da gravura contém um erro. É verdade. É um detalhe fascinante. O título menciona Renri no Azusa. Azusa, Azi, refere-se à árvore catalpa. No entanto, a lenda do santuário, como vimos, fala da Renri no Kusunoki, Shara, a cânfora entrelaçada. Kusunoki, não Azusa. Então por que é que está errado? Bem, a teoria mais aceita é que terá sido um lapso do próprio Hiroshige ou, mais provavelmente, do gravador dos blocos de madeira. Ah, talvez por causa do material. Possivelmente. Talvez porque a madeira de Azusa era frequentemente usada para fazer os próprios blocos de impressão do ukiyo-e. É um erro interessante, porque nos dá uma pequena janela para o processo de produção destas gravuras e para as possíveis falhas de comunicação ou, de conhecimento da época. É o tipo de detalhe que torna a história da arte mais humana. Sem dúvida. E a famosa Ponte Azuma, Azuma-hashi, que liga Asakusa a esta zona de Sumida, também tem ligação a este santuário. Usa outra grafia, não é? Tem uma ligação direta, sim, apesar da grafia diferente. Azuma. A ponte foi originalmente construída e nomeada porque se situava no início do caminho de peregrinação, o Sando. Sando. O caminho que levava ao santuário Azuma. Exatamente. Seguindo ao longo do rio Kitajuken. Portanto, o nome da ponte é uma homenagem indireta ao santuário e à lenda. E a ponte em si também é um marco histórico.
Como assim? Começou como uma ponte de madeira, depois tornou-se a primeira grande ponte de ferro do Japão, foi destruída no incêndio que se seguiu ao grande terremoto de Kanto e reconstruída na sua forma atual, aquela de aço vermelho. Conta a história da modernização de Tóquio. Para quem visita Tóquio hoje, é possível ter uma ideia da paisagem que Hiroshige viu. Tentar recriar essa vista. É um desafio interessante para um turista, talvez. É um desafio interessante, sim. Pode-se caminhar desde a ponta Azuma ao longo do que resta do rio Kitajukan, que hoje é em grande parte um parque linear com um canal, em direção ao Santuário Azuma. Mas a paisagem mudou imenso, claro. Drasticamente. A Tokyo Skytree domina agora o horizonte, mas procurar os ângulos, as curvas do antigo rio, a localização do santuário, permite fazer um exercício fascinante de sobreposição do passado e do presente. É uma forma de experienciar a história de forma mais ativa. Falando em história e mudança, a narrativa de Azumacho é também profundamente marcada pela resiliência face a catástrofes. A área de Kyojima, em particular, tem uma história de sobrevivência notável. Absolutamente. Kyojima, que faz parte do antigo Azumacho, escapou em grande parte à destruição massiva causada por dois dos maiores desastres da história de Tóquio. O grande terremoto de Kanto em 1923. E os bombardeamentos incendiários de 1945. Exatamente. O que contrasta imenso com áreas vizinhas, certo? Lembro-me de ler sobre Onjo. Sim, especialmente com a parte sul de Sumida, o antigo distrito de Onjo, que foi praticamente dizimado, sobretudo pelos incêndios que se seguiram ao terremoto. Dezenas de milhares de mortes. A sobrevivência de Kyojima não foi apenas sorte, esteve ligada paradoxalmente ao seu subdesenvolvimento. Como assim? O atraso protegeu a zona? Parece contraintuitivo? De certa forma, sim. Como vimos, a geografia era baixa e úmida. Aliás, estudos sísmicos referidos numa fonte indicam maior vulnerabilidade em solos de turfa, como estes. Ok. E a falta de infraestruturas modernas, como grandes estradas ou linhas de comboio, significou que Kyojima não tinha a mesma densidade de fábricas, armazéns ou edifícios comerciais que Onjo. Era uma área mais residencial, com mais espaços abertos, antigos campos. Então, quando vieram os incêndios... Exato. Quando os incêndios começaram após o terremoto e durante os bombardeamentos, esta menor densidade e a presença de canais e terrenos úmidos ajudaram a evitar que as chamas se propagassem tão facilmente. O seu atraso, digamos, funcionou como um corta-fogo natural. Incrível. E qual foi a consequência desta sobrevivência inesperada, especialmente depois do terremoto de 1923? Kyojima tornou-se um refúgio. Como a área não ardeu, milhares de pessoas que perderam as suas casas noutras partes de Tóquio afluíram para lá. As fontes indicam que a população de Azumacho quase triplicou numa década. Uau! E essas pessoas precisavam de casa, rapidamente. Precisavam. E construíram milhares de nagaya. Nagaya. Aquelas casas compridas de madeira, não é? Com pequenas unidades. Isso mesmo. Típicas das classes trabalhadoras da época. Ergueram-nas muito depressa em antigos arrozais e campos de lotos que foram sendo aterrados e adaptaram-se aos caminhos estreitos e sinuosos que já existiam. Isto criou a paisagem urbana que ainda hoje define Kyojima. Ou seja, as ruelas labirínticas e os edifícios de madeira que ainda se vêem hoje são um resultado direto desse período pós-terremoto. Um legado visível. Exatamente. Kyojima é, por isso, frequentemente descrita como um museu vivo do Tóquio das eras Taisho e Showa inicial. É um vislumbre raro de como era a cidade há 100 anos, preservado não por planeamento, mas por esta combinação única de geografia, desastre e desenvolvimento retardado. É fascinante. As próprias ruas e casas contam uma história poderosa de resiliência e adaptação. E o contexto social, como algumas fontes descrevem sobre os settlements da época, era de uma população maioritariamente operária, muitos recém-chegados de zonas rurais, enfrentando condições de vida e trabalho difíceis, mas com uma energia e um espírito comunitário notável. E no coração desta área histórica encontramos outro tesouro, talvez mais vibrante, a rua comercial Kirakira Tachibana Shotengai. Sim, a rua comercial Mukujima Tachibana Jinza, carinhosamente apelidada de Kirakira Tachibana Shotengai. Kirakira significa cintilante ou brilhante. Um nome otimista. O nome Tachibana vem de um antigo cinema local, o Tachibana-kan, que já não existe. E o Kirakira foi adicionado mais tarde, diz-se que para refletir o espírito esperançoso, a vitalidade dos residentes e comerciantes, mesmo depois de todas as dificuldades históricas.
O que torna esta rua comercial, esta Shotengai, especial para quem a visita hoje? O que é que oferece de diferente, de tesouro escondido? Olha, oferece uma imersão autêntica na cultura Shitamachi de Tóquio. Shitamachi, a cidade baixa. As áreas tradicionalmente habitadas por artesãos, comerciantes, trabalhadores. Com aquele ambiente mais próximo, não é? Exato. Um ambiente mais descontraído, relações próximas entre vizinhos, um forte sentido de comunidade. A Kirakira Tachibana personifica isto. E essa coesão que se sente ali nasceu, em parte, das experiências partilhadas durante os desastres. Forçaram as pessoas a ajudarem-se mutuamente. Portanto, é mais do que apenas um sítio para fazer compras. É um lugar para sentir a comunidade. Definitivamente. É um lugar para sentir o pulso da vida local. A rua sobreviveu aos desastres e mantém uma atmosfera vincada da era Showa. Muitas lojas familiares passaram de geração em geração. Ainda hoje. Sim, sim. E eles organizam eventos regulares, como um mercado matinal mensal aos domingos, outras atividades para atrair famílias e manter a rua dinâmica. É um exemplo vivo de como uma comunidade se esforça por preservar a sua identidade. Que tipo de lojas ou experiências se podem encontrar lá? Algo específico para provar ou ver? Encontram-se lojas que vendem produtos do dia-a-dia, claro, mas também especialidades locais. Há lojas de tsukudani, aqueles pedacinhos de peixe, marisco ou vegetais cozinhados lentamente em molho de soja adocicado para comer com arroz. Ah, sim, conheço. Delicioso. E há confeitarias que vendem wagashi, os delicados doces tradicionais japoneses. Mas, mais do que as lojas em si, é a atmosfera. Observar a interação calorosa entre os lojistas e os clientes habituais, ouvir as conversas. É uma experiência cultural genuína. Algo cada vez mais raro nas partes mais modernas de Tóquio, imagino. Muito raro. É ideal para quem procura fugir das multidões turísticas e conectar-se com o cotidiano da cidade. Um verdadeiro tesouro nesse sentido. Para além das ruas e edifícios, houve também mudanças significativas na paisagem relacionadas com a água, nomeadamente o desaparecimento de um rio importante, não foi? Sim, estamos a falar do rio Ikifune. Durante o período Edo e início da era Meiji, era uma via importante de transporte. Mercadorias, pessoas... Uma artéria vital. Exato. No entanto, no início da era Showa, como parte dos grandes projetos de modernização e saneamento de Tóquio, o rio foi aterrado. Desapareceu do mapa. Literalmente. E o que existe hoje no seu lugar? Uma rua? O seu antigo leito é agora uma rua. A Ikifunagawa-dori. Mas, curiosamente, o nome sobreviveu. Ikifune significa literalmente puxar barco. Referindo-se aos barcos puxados da margem. Precisamente. Manter o nome na rua e, mais importante, na estação de comboios local, a estação de Ikifune, funciona como uma memória dessa paisagem fluvial perdida. A própria estação, inaugurada em 1902, é hoje um nó importante que liga várias linhas, refletindo a evolução da área. Que experiência oferece esta zona de Ikifune aos visitantes? É só a memória do rio? Oferece um contraste interessante. Por um lado, pode-se caminhar pela Rikifunegawa-dori e tentar imaginar o rio que ali corria. É uma espécie de caminhada fantasma pela história, como dizia. Gosto dessa ideia. Por outro lado, a área em redor da estação de Rikifune passou por um grande processo de reurbanização recente. Centros comerciais, edifícios residenciais modernos. Então, o novo e o velho lado a lado. Exatamente. Este contraste acentuado entre o novo desenvolvimento de Rikifune e as ruelas antigas, as Nagaya de Kyojima, ali mesmo ao lado, é muito característico desta parte de Sumida. E visualmente muito estimulante para quem gosta de observar as camadas da cidade. Chegamos assim ao fim da nossa exploração por Azumacho e pelas suas histórias. Vimos como mitos fundadores, uma geografia peculiar, a arte do ukiyo-e, a provação dos desastres e a incrível resiliência humana se combinaram para criar um bairro com uma identidade muito própria em Tóquio. Exatamente. Desde as origens lendárias no Santuário Azuma, passando pelas paisagens imortalizadas por Hiroshige, com os seus pequenos erros, a sobrevivência quase milagrosa de Kyojima, que preservou um vislumbre do passado. O vibrante espírito comunitário da Kirakira Tachibana Shotengai. Isso. Até às memórias persistentes do rio Ikifune no nome de uma rua e estação.
São camadas sobre camadas de história à espera de serem descobertas por quem visita. E são estas camadas que, em conjunto, explicam a atmosfera tão distinta desta área, uma mistura palpável de nostalgia, de vitalidade comunitária e de um certo calor humano que a diferencia de outras partes da vasta metrópole de Tóquio. Então, o que retiramos de mais importante desta análise? Quais são as ideias-chave? Bem, penso que há talvez 3 ideias que ressoam. Primeiro, a forma como o mito e a geografia física de um lugar estão intrinsecamente ligados e podem, de facto, influenciar o seu destino ao longo de séculos. Uhum. Segundo, o paradoxo fascinante de como o subdesenvolvimento e o isolamento, geralmente vistos como negativos, podem, na verdade, funcionar como fatores de preservação histórica. O caso de Kyojima é exemplar. Verdade, preservado por acidente, quase. Quase. E terceiro, a demonstração clara do poder do espírito comunitário, a cultura Shitamachi, que foi forjada nas adversidades e que continua a ser o coração pulsante de áreas como a Kirakira Tachibana. São estes elementos que constituem os verdadeiros tesouros escondidos. Uma reflexão final talvez seja esta. Se um bairro como Azumacho, muitas vezes fora dos radares turísticos, guarda tantas histórias e segredos, quantas outras narrativas igualmente ricas existirão noutros cantos aparentemente comuns de Tóquio ou de qualquer grande cidade? Histórias apenas à espera que alguém decida olhar com um pouco mais de atenção para além da superfície imediata. É uma excelente questão para ficarmos a pensar. Agradecemos a sua companhia nesta viagem detalhada por Azumacho. Até à próxima exploração.